Muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite, né? Não sei em qual horário você vai estar escutando ou assistindo esse podcast. Seja muito bem-vindo ao Publicast, o podcast sobre publicidade, propaganda, marketing, comunicação, surf, TI. Ele gostou desse negócio do surf. Eu ia falar isso agora. Ele amou o surf, o moleque mais surfista de Petrópolis. Pensei a mesma coisa. E olha, mostrando que eu sempre ando muito bem acompanhado, eu tenho aqui comigo o meu copiloto, Lenito. Salve, salve, família. E hoje nós temos a nossa modelo, que veio aqui como convidadíssima. Especialmente para vocês. Nossa querida Mai. É um prazer estar aqui, John e Leno. Ela Gente, tava me falando essa piada segurando. desde que a gente saiu da agência, filho. Ela tá muito segurando tempo. essa já há um tempinho já. Tava aquecendo meu coração, tava só esperando o momento certo para poder falar isso. Gente, antes de começar a entrevista, só anunciar aqui que a gente tá com a nossa campanha no Apoia-se. Não. Antes disso, a gente tem que falar dos nossos patrocinadores, pô. Nossos patrocinadores também. Fala aí. Lança nossos patrocinadores. Antes então. de qualquer coisa, a gente tem que agradecer ao pessoal que tá dando uma moral gigantesca pra gente aqui, que é o pessoal do Estúdio Petrópolis. Gente, se vocês têm o sonho de tirar o seu projeto audiovisual do papel, da sua cabeça, seja lá de onde Ou você então tem de escrito, profissionalizar ele. cara, Estúdio Petrópolis, não tem erro, é só você vir direto pra cá, bater na porta deles, mandar mensagem no WhatsApp, fazer sinal de fumaça, os caras atendem, tá? Esses caras são brabos de verdade, tá bom? Andrezão, dá um recado aí pra gente, como é que funciona aí, manda essa voz aí de locutor aí pra gente. Então, se você está querendo tirar seu projeto audiovisual do papel, como falou o Leno, é só vir conversar com a gente, que a gente tem estrutura aqui para atender interno e externo, tá? Seja seu criativo, seja sua aula, seja seu curso, nós temos auditório disponível, pode fazer sua live, e agora nós temos uma parceria com a locadora Dois Olhares, do Rio de Janeiro, uma locadora muito grande, muito legal, de equipamento audiovisual. Então, se você precisa locar equipamento audiovisual, é só vir falar com o Estúdio Petrópolis, que a gente está nessa parceria com a Dois Olhares, e você pode tratar direto com a gente aqui, que a gente vai intermediar essa parada para vocês. Show de bola. Então o recado tá dado. Galera, não tem mais erro, não tem mais desculpa, é só vir direto pra cá. Fechou? Powered by Dois Olhares. É isso aí, tamo junto. Menina, vamos lá. Antes agora de você... tem nosso Apoia-se também. Ah, Tu me Tá parou, vendo, né? calma. A minha presença Ele tá não gerando... gosta de dinheiro. Ele não é inimigo do dinheiro. Ele não gosta de dinheiro. Manda bala, Galerinha, menino. o bagulho é o seguinte, a gente, pra conseguir custear aqui as coisas que a gente vai usar no estúdio, que a gente vai precisar usar também pra nossa locomoção e também pra nossa remuneração até um pouco, a gente criou uma campanha no Apoia-se. A campanha é apoia.se, o site, /publicast. Lá você vai poder estar doando qualquer quantia de dinheiro que você quiser, seja R$1, R$2. Pode estar fazendo sua doação lá que, cara, você já vai estar ajudando a gente pra caramba. Nem que seja pra tomar um cafezinho depois aqui do nosso bate-papo super maneiro. Com certeza. E, tipo assim, se não quiser fazer pelo Apoia-se, que a gente entende também, Também não tem tem o nosso problema. Pix. A gente também tem nosso Pix, que é Publicast oficial @gmail.com. Com certeza, viu? Não foi praticado isso, Não no ao foi. vivo. Pior que foi mesmo. Lindo. Ai, tá achando Quase que um couro, né, cara? Talento é pra poucos, né? É isso. Não tem jeito. Quem sabe faz ao vivo. Mas é isso, pessoal. Tá aí. Quem puder ajudar a gente, ajuda. Vai ser de... Pô, vai ajudar pra caramba, Você de verdade vai dar uma mesmo. força pra caramba pra gente. E... Bom, basicamente é isso. Agora posso? Agora pode. Agora deixa. Menina Mai, conta Ah. pra gente. Como é que funciona isso daí? Qual é o teu currículo? Como é que é a tua história? Eu sei que é longa. É longa. Joga na mesa. Então, meu nome é Maiara da Costa Fausta, mas eu prefiro Maiara Fausta. Eu acho que Fausta tem um peso nome- especial. Nome artístico, né? Sim, Ô, é um louco. nome artístico. Eu tenho 26 anos, sou formada em publicidade pela UCP. Uhum. Inclusive, conheci vocês dois lá, É. né? A primeira pessoa que eu conheci na faculdade foi ela. Ela foi É a segunda verdade. pessoa que eu conheci na faculdade. Aí, ó. Tá vendo meu potencial, assim? Eu sinto cheiro de sucesso. Por Seria isso que tá melhor todo se mundo fosse reunido aqui. você o primeiro e o segundo, que ia ser John, depois Leno, tá ligado?
Ai, ia aproveitar o gancho da minha piada, ia ser perfeito. Ai, meu Deus. Continuando. Eu tenho um pouco de tudo na minha vida. Uhum. Desde que eu me conheço por gente, eu sou apaixonada por moda. Eu nunca tive outra possibilidade na minha vida. Uhum. Só que conforme a gente vai crescendo, a gente vai lidando com a realidade, né? Uhum. Eu sempre vivi na UCP. Eu brinco falando que eu sou quase um patrimônio tombado lá. Então, boa parte do meu ensino fundamental e médio foi lá. Uhum. E com 15 anos, né, no ensino médio, apareceu para mim a oportunidade de ser lançada como modelo. Uhum. Costumava ter algumas caravanas que vinham às cidades e tinham os scouters, né, que ficavam fazendo aquela caça-talentos. Eu fui selecionada e com 15 anos eu participei de uma seletiva que minha mãe me ajudou, me levou, na verdade, custeou para mim. Eu fui a São Paulo, fui para várias casas de modelos, várias agências, só que na época, eu ainda estava no colégio, tinha a questão financeira também, eu acabei não dando continuidade. Só que a partir desse momento, sabe quando acende uma fagulha assim, você fala, caramba, pode ser uma boa possibilidade. Segura esse fio. Aí da chamada, segura esse fio. Aí, o que aconteceu? Eu comecei a pesquisar algumas agências de modelo aqui em Petrópolis, acabei me deparando com uma, e graças a Deus eles investiram no meu potencial, então eu não paguei nada, eu fiz o curso todo de modelo, comecei a trabalhar em alguns locais como modelo de passarela para algumas lojas aqui, né, que faziam alguns desfiles pequenos. Sim. Comecei a trabalhar também com a parte de fotografia. E aí, mas era muito mais porque eu gostava, sabe? Eu gostava de trabalhar postura. Isso no meu processo de crescimento me ajudou muito com a minha autoconfiança. Só que era muito mais voltado para mim naquele momento em lazer do que profissionalmente falando. Exatamente. E aí, no meio desse caminho, na UCP, que é onde eu tive a possibilidade de bolsa, né? Porque minha mãe é administradora do campus. E aí, depois de 2 anos, os filhos dos alunos, né? Eles têm bolsa. E aí, eu tive a oportunidade também de dar continuidade no meu ensino, só que agora na parte da universidade. Legal. No período que eu entrei, né? Eu me formei no ensino médio com 17 anos e entrei na faculdade com 17 anos. Nesse período, eu não tinha ainda publicidade. Sim. Mas tinha arquitetura. E aí... A gente é sempre gato pingado de algum lugar. Sim, né? Com certeza. Nossa, eu pingo em vários locais, assim. Eu tenho uma experiência vasta em muitas coisas. E aí, eu acabei parando lá. Fiquei 2 anos e meio cursando arquitetura. E apesar de gostar muito dos professores de lá, eu sou muito grata a cada um deles. Érica, amo você. Ana Kise também, muito obrigada por tudo. História da arte, descobri mais uma paixão na minha vida. Mas depois, na metade do curso, eu cheguei naquele momento em que você fala, cara, não é isso. Não é isso que meu coração quer ainda, sabe? E aí, no período, eu ainda estava trabalhando muito mais voltado pro hobby mesmo, como modelo. Eu fiz uma pausa em arquitetura, né? Eu tranquei o curso. Fiquei trabalhando como modelo, fiquei me profissionalizando, tive mais experiências, né, na minha vida. E aí, depois, eu retomei quando eu vi a possibilidade de entrar em publicidade. Porque eu sempre fui uma pessoa que gostei muito da parte criativa. Sim. O que me pegava muito em arquitetura, por exemplo, é exata. Não me bota para exatas. Não me bota para exatas. Não faz muito sentido pra gente, né? Não acaba comigo assim, não, querido. Aí eu fui e, honestamente, eu me apaixonei logo do início. Só que eu sou uma pessoa que eu tenho uma visão muito a longo prazo. Sim. Por exemplo, eu falei aqui que eu sempre quis moda. Em publicidade, eu tenho minha vertente aqui que eu posso virar para moda. Então, assim, a minha vida foi me dando caminhos para seguir. Então, por exemplo, eu não podia ser estilista quando eu era pequena. Eu não podia me profissionalizar naquele momento, mas eu podia fazer contatos. Então, ser modelo também foi uma possibilidade para mim de fazer contato com fotógrafo, contato... As pontes, né? Exatamente. Conexões.
E aí, quando eu cheguei em publicidade, eu vi essa possibilidade. Então, assim, foi um mundo que se abriu, graças a Kátia. Eu conversei muito com a Kátia. Salve, Kátia! Sempre Salve, Katinha Kátia. salvando todo mundo. Sempre, cara. E eu sempre tive muitas conversas com ela, sabe? E ela sempre virou pra mim e falou assim, Mayara, aqui você encontra a possibilidade, é um dos poucos cursos que você encontra a possibilidade de fazer o que você quiser. Papo Sim. reto. Porque a publicidade é muito abrangente, vocês concordam comigo? Com toda certeza, cara. Meu, o Você cara que eu consegue- falei ali antes, agora vai ser o último episódio, né? Que, pô, veio da publicidade e virou narrador, pô. Pois é, cara. E é uma parada que, tipo assim, você começa dentro da publicidade, você migra pra área de criação. Quando tu vai ver, tu é diretor de cena, tu é diretor de cinema, muitas das vezes. Tem publicitário que se tornou diretor de cinema, né? Se tornou Então, jornalista. É uma parada muito louca, né, cara? Você estuda comunicação, você abre um mar de possibilidades, né, cara? Sim, Isso que eu você acho não tão- precisa se limitar. Pois é. É uma área que não te limita. É uma área que fala assim, aqui, ó, conhecimento tá aí. Faz o que tu quiser. Exatamente. Entendeu? Mas tá tão descoronizado, né? Tá lindo. Ó, quase que um coral. Dá pra quase todo mundo aqui ir pra igreja já e fazer o... Amém. Mas enfim, continua. E aí é isso que você falou, cara. Eu gostei muito de publicidade também, porque eu tô sempre me reinventando, sabe? Eu sempre quero aprender alguma coisa nova, eu quero testar algo diferente. E eu já, assim como todo publicitário, acredito eu, já migrou um pouquinho de cada setor. Já. Então, ó, eu trabalhei já em muitas agências em Petrópolis, muitas. Então, assim, fora perceber alguns padrões, algumas coisas bacanas que a gente pode pontuar em agências, a gente também percebe um padrão comportamental. Por exemplo, aqui a gente tem uma conduta que a gente estava até falando anteriormente, muito sobre pacote. Petrópolis tem uma dificuldade, eu acho, uma resistência muito grande, acho que até pelo entendimento dos clientes que a gente tem hoje aqui, Sim. é entender a valorização da estratégia acima dos pacotes. Sim. E números, por exemplo. Ai, eu quero quantidade de curtidas. Mas você sabe se essas curtidas estão tendo conversão para você? Curtida de gente que é do seu público e tudo mais. Exatamente. Será Sim. que não são apenas pessoas aleatórias? Será que ao invés de cuidar da sua empresa, você não está apenas cuidando do seu ego? Isso é uma coisa muito delicada. Isso pega Com muitos, certeza. tanto profissionais, né, da área e tudo mais, quanto também pega empresários, né? Porque o empresário ele acha que tá tendo curtida, porra, tá tendo Tá curtida, bem. tô bem. Sucesso, tô vendendo pra caramba. E ainda fica mais complicado quando a gente está falando de promoção de uma pessoa. Então, a gente não está falando, o produto é a pessoa, entendeu? Então, é uma linha muito tênue que você tem que ter. Então, as pessoas, a Luana estava falando anteriormente, né, no último podcast, falando que de quantidade de post. E aí a pessoa fala, não, eu quero ter X posts por dia, por hora. E é surreal. Porque aí você tem que fazer uma relação entre qualidade de conteúdo que você está entregando com a frequência que você tem com o seu público, com o que ele está consumindo. Não é assim só jogar. Então, eles acham que é tudo muito fácil. Que é Sim. você apertar um botão e tá pronto. Tem até uma parada que eu tava vendo sobre o Luva de Pedreiro. O cara, ele postou muito durante muito tempo pra depois ele engajar e entrar nesse estourar. sucesso e estourar. Receba. Só que, tipo assim, se você for ver, a qualidade, pô, ele ganhou mesmo foi na insistência. Sim. Ele acreditou muito no trabalho E dele. também ele na identidade acreditou. dele, né? Na identidade Que é bem dele. forte, pô. Muito forte, muito forte. O cara é do Nordeste mesmo. Só que, se você for ver, a qualidade dele não tá voltada pra qualidade do vídeo. Não tá voltado pra qualidade da legenda. Tá muito voltado. Tá voltado pra pra qualidade da identidade do cara. O cara foi Sim. lá e falou assim, cara, eu vou ser eu mesmo nisso daqui. é Esse isso. sou eu e recebo. E pô, muitos empresários, muitas empresas, até influenciadores não percebem isso, né? Tu já teve que lidar com esse tipo de coisa? Assim, nesse meio de... Eu acho que não. Carinha. hein? Não, nem vi. Nunca vi. Nunca nem vi. Que dia Não. que foi isso? Olha, é muito delicado. Uhum. Gente, é muito delicado. Mas cada vez, e isso que você falou, você tocou na pauta também de influencer, que é tão delicada hoje. Difícil, né? Principalmente local. Eu conheço alguns influencers aqui muito bons mesmo, que têm a preocupação com o conteúdo. Uhum. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com
o perfil que a gente está construindo e que a gente quer para os nossos clientes, tá? Principalmente porque a gente tem que partir do pressuposto que o cliente, né, o nosso cliente, ele é leigo. Então, por isso que ele está entrando em contato com a gente, porque ele precisa do suporte. Só que, às vezes, ele vai muito para o que ele está olhando, assim, de resultado final, mas ele não presta atenção na contextualização. Então, por exemplo, quando a gente está falando de influencer, ela fala, ai, meu Deus, olha só o alcance, a visualização de tal Reels, como que ficou bom, como que deu resultado. Só que você tem que tomar cuidado, porque a gente que é do meio, a gente sabe que tem alguns métodos que facilitam esse processo do influencer, que nem sempre é orgânico. Sim. Então, por exemplo, tem que tomar cuidado, olha quantos comentários tiveram, mas tudo bem, esses comentários são válidos, orgânicos, ou tem por trás, tem envolvido também parceiros do meio, amigos mesmo, normal, que fazem para dar aquele hype no Reels. Sim. Estratégias, né? Estratégias. Tipo assim, por exemplo, vamos supor, tem uma coisa que mascara muito e que dá pra fazer fácil, tipo, não tô dando dica, porque eu acho que isso é uma coisa ruim, mas, por exemplo, sorteio. Sorteio, tu vai numa página, tu fala assim, quando a gente bater X mil seguidores, 20 mil seguidores, a gente vai fazer um sorteio de 10 iPhones. O cara compra 10 iPhones, sorteia, só que fala assim, pra participar do sorteio, tem que comentar em 2 postagens. Cara, tu tem que me seguir, tem que seguir fulano. Tem que me seguir e tu ainda tem que marcar 2 pessoas. Cara, tu consegue um alcance e um engajamento gigante. Só que aí tu chega lá pro cara da agência e tu fala assim, pô, cara, eu quero fazer uma parceria, olha aqui meus números. Aí, tipo assim, a gente às vezes acha que é tipo, não, vai só pagar seguidor. Mas não, às vezes o cara faz um negócio assim que nem precisa pagar seguidor, dá um golpe em tudo, sabe? Não golpe, mas, sabe, vende um número que não existe e pronto, tu tomou. Então, mas aí tem muita gente que ainda não é atenta sobre isso e não sabe que hoje as agências, as pessoas têm como verificar se você está comprando seguidor, se você está comprando curtida. Hoje a gente consegue ter noção disso tudo. Só que muitas pessoas não se dão conta disso. Ou acham que Petrópolis ainda é uma cidade que não tem tanta essa atenção. Ainda é mato. Sim, exatamente. Exatamente. Essa é muita percepção da população, tanto dos clientes quanto dos influencers e de quem trabalha aqui. O que a gente precisa ter cuidado cuidado com o que é apresentado, cuidado com o que você quer vender e promover e cuidado com o que você está consumindo. Tanto quanto cliente, quanto como empresário. É uma preocupação geral que a gente precisa ter hoje. Com certeza. E também eu sinto que, tipo assim, cara, essas empresas, elas têm um processo de marketing muito, muito básico, sabe? Que, tipo assim, você vê numa empresa grande, alguma coisa assim, o processo de marketing é tipo, a gente tem esse produto, esse é o valuation, é isso que a gente quer, a gente tem esse público, a gente tem essas coisas que a gente quer atingir. Em 3 meses a gente não quer, tipo assim, vender mais. A gente quer mais engajamento na rede social pra gente veicular alguma coisa depois. É um processo, acontecer. Né? O marketing todo é um processo. Só que, tipo assim, às vezes as empresas não têm um desenvolvimento de marketing bom. E é o que cai muito no colo das agências é o seguinte. Marketing. Que não era não é a nossa função principal. Sim. Só que eles jogam todo o marketing pra gente. Fala, tipo assim, pô, a gente não sabe o que a gente quer. Aí a gente tem que ir descobrindo. Resolva. Se vire. É cubo mágico, né? Tipo assim, o toma aqui, ó. virou um resolvedor de problemas. Virou um faz tudo. Sim, com certeza. Infelizmente. Aí, tipo assim, chega com esse marketing esse setor de marketing não existente ou mal feito, cara. Não tem uma equipe comercial boa, cara, tu acaba tomando bomba, pô, porque tu não conhece pra quem tu tá vendendo, tu não conhece o que tá vendendo, tu não conhece qual é a jornada do consumidor, tu não conhece quando a pessoa consome, como consome. Tipo assim, são coisas que a gente acha que são bobas, mas, gente, faz muito sentido. Tanto é que eu acho que a coisa mais maneira de publicitária é como a gente consegue encontrar significâncias em detalhes, assim, que muitas pessoas acham bobos. Que nem um dia, teve uma estatística que em 2020, a mídia social que mais cresceu foi rádio. E, tipo assim, eu comecei a perceber isso. Eu tava todo Uber que eu pegava, eu via, cara... 2020. Aí fiquei pensando, cara, todo lugar que eu pegar... 2020 ou 21, não me lembro direito. Sim. E tipo assim, cara, eu tava vendo, todo Uber que eu pegava eu usava rádio. Os caras estavam ouvindo rádio. Meu pai ouvia muito rádio. Eu falei, caraca, eu tava pegando muito rádio. Faz sentido, né? Aí eu perguntei pra minha tia, salve tia. Salve tia. Salve tia. Ela falou assim pra mim, Leandro, eu trabalho ouvindo rádio. Eu fui ver minha mãe trabalha ouvindo rádio. E tipo assim, ela comenta de produto que ela ouviu na Rádio Tupi, pô. Ela falou assim, cara,
ouvi esse negócio aqui, da última vez era uma pílula lá, né, que é a Ora Pronobis, que é um meio que suplemento natural. Ela comprou, ela tem o dela, tá ligado? Minha mãe comprou o bagulho, não pela rádio, mas só que ela ouviu pela rádio, foi influenciada. Foi o impacto, né, que teve, né? Exatamente. E aí, tipo assim, cara, são cada detalhes pequenos que a gente tem que ir pegando, que era pro marketing fazer, né? Eu acho que, na verdade, o que tá acontecendo de uma forma muito marcante hoje é o encontro de gerações. A gente tem gerações muito marcadas, assim, muito distintas entre si. Então, por exemplo, você tá falando da sua tia, que já tem uma pegada completamente diferente de mim, que é uma pegada completamente diferente de você. Sim. Então, por exemplo, a sua forma de consumir hoje, a gente estava conversando hoje mais cedo, é completamente diferente. A forma como você consome conteúdo, como você percebe o conteúdo, é completamente diferente da minha. Isso não é ruim. As agências precisam entender que isso é ótimo. Mas o que precisa acontecer nas agências, de forma geral nos relacionamentos, mas precisa acontecer, é o diálogo. Sim. É tipo, a minha percepção não é melhor que a sua, e vice-versa. É diferente, né? É diferente. E a gente tem público para atender todo mundo. A gente só precisa conversar e ver quais são as melhores opções que a gente tem. A gente precisa ouvir e ser ouvido. Com certeza. Uma coisa só poder adicionar esse assunto até de rádio mesmo, né? Eu sou o tipo de cara que é muito... Na minha infância eu era muito impactado por rádio. Sempre... Não sei por quê. Nem sei quem é que escutava rádio na minha vida. Eu acho que era meu avô. Mas eu sempre me pegava escutando rádio. Me lembro, tenho essa memória de eu escutando rádio. E hoje em dia eu gosto muito de podcast. Tanto que todo mundo que eu escuto, que eu tenho como referência, tanto para a área de publicidade, tanto para a área de, sei lá, política e tudo mais, é tudo podcast. Pra mim é tudo podcast. Então, assim, às vezes tem esse conflito não, né? Esse encontro de gerações, igual o Leno consome de uma forma completamente diferente. Vamos supor, consome só as coisas pelo YouTube. Já é um pouco diferente de mim e da sua tia, que a gente já tem um pouco mais parecido, né? Que ela escuta mais o rádio, eu escuto mais o podcast, que querendo ou não, são coisas alinhadas, né? E tudo mais. Você escuta muito podcast, a propósito? Não escuto. Por que você não escuta podcast? Cara, Por que você não escuta podcast? Prometo que agora eu vou melhorar como ser humano. Esse pessoal que tá vindo aqui é bobo, né, cara? Não, mas sério, é falta de costume. Porque eu tenho mania de consumir, olha que doideira. Eu tenho mania de ligar o YouTube e ficar ouvindo. Às vezes nem ver eu tô vendo, mas eu tô ouvindo. Só que mas realmente... muita gente faz isso também. Mas o podcast é uma coisa que... Queria dizer que culpa do Lennon... Eu? Culpa do Lennon. Inclusive... Pra quem não sabe, a gente trabalha junto. Ele é chefe dele, pode demiti-lo a qualquer instante. Cuidado aqui com as brincadeiras, tá? Tudo que eu estiver falando está sendo gravado. Pois é. A Mayara é uma boa chefe. Aí eu tô piscando aqui, socorro. SOS. Ah, que pecado. Vai, continua. Perdi até o fio da meada aqui. Eu comecei a ouvir podcast por causa do Lennon. Comecei mesmo, assim. Começou escutando o Publicast, né? Então, mas é porque a gente debate muito na agência. A gente tem discussões e a gente tem realmente encontro de gerações lá. A gente tem nossa chefe, que é mais velha. Júlia, calma. Falei mais velha. Não tô falando senhora. Não. Mais velha, calma. Tá querendo me matar aqui, só porque eu falo sim senhora pra ela. A propósito, Júlia, tá convidada, tá? Pode aparecer. Estamos com a agenda aberta. E é isso. Fica aberto. Eu apoio. Eu também. E aí tem a minha geração, que vai de encontro com a do Lucas, que também trabalha com a gente. Inclusive, ele é muito bom. Pode chamar ele aqui também. Tá convidado. E eu tô chamando todo mundo. Depois dele de futebol. Só vem, gente. E tem a geração do Lennon e do Matheus. Então, assim, você tem que ver as conversas que saem de lá, sabe? Elas geralmente são muito dinâmicas, acabam tendo um cunho muito engraçado no final, porque a gente vai encontrando as ideias, assim, e um vai rindo. As conversas rendem. Mas, assim, é sempre muito bacana porque a gente tem essa troca, sabe? E a gente se permite ter essa troca. Não é uma rivalidade, não é quem precisa ser melhor, eu tô impondo. A Júlia, ela é uma ótima chefe nesse sentido. Não tô fazendo propaganda, campanha, nada assim, não. Mas é sério. Eu trabalhei em muitos lugares. E lá é o lugar que eu mais tenho espaço para criar, para fazer projetos, trazer sugestões, sabe? Eu sempre... Sim. É uma troca, é realmente uma troca que não tem aquela imposição de tipo,
eu tô pedindo, eu tô ordenando isso aqui, vai ser desse jeito, ponto, e acabou. Não. Sim. A gente se permite, sabe, escutar uns aos outros. E eu sinto falta muito nisso aqui em Petrópolis. Eu já trabalhei em muitas agências e geralmente é na vertical. É de cima para baixo, entendeu? Sim. Eu até cito aqui mais uma vez Dona Kátia, tá? Que ela tem um método de ensino que eu particularmente gosto muito. Todos os professores ensinam muito bem, né? Todos os nossos professores são excelentes e tal, mas a Kátia tem um método de ensino que é muito... como é que eu posso dizer? Muito humanista, né? Eu acho, né? Sim. Que posso dizer. Com certeza. Porque, tipo assim, a regra normal é professores aqui, meio que mais acima, alunos aqui embaixo, nós somos a ralé, temos que prestar atenção no grande doutoríssimo e tudo mais. Sim. A Kátia não, o jeito que ela ensina bora gente, faz o círculozinho, todo mundo vai ficar prestando atenção em todo mundo, e disso daí, dessas conversas que eu tive com a Kátia, dessa forma de ensinamento e tal, eu guio muitos dos meus projetos. Tanto que, tipo assim, até uma conversa com você mesmo, né, Leno? Que a gente tava falando, cara, é porque, pô, você é o cara de frente pro Publicast e tudo mais, é você que tá botando a cara a tapa e tudo mais. Mas nenhuma das decisões que eu tomo sozinho. Eu sempre pergunto, Leno, o que você acha? Matheus, pô, Marquinhos, o que tu acha e tal? Dá pra gente fazer isso, dá pra fazer aquilo e tudo mais. E eu vejo que falta muito isso, não só em agências, né? Acho que em empresas em geral, né? Acho que isso daí é muito endomarketing, né? Sim. Eu acho que falta muito isso, muito isso. E aí, deixa eu até puxar aqui, vamos trazer uma tretazinha rapidinho. Eita, nós. Eu adoro uma treta. Qual foi a tua pior experiência com agência? Assim? Putz. Sem citar nome. Não, pelo amor de Deus, nem posso. Queremos evitar processos. Eu também, pelo amor de Jesus. A pior experiência... Nossa, eu tenho pode ser uma algumas. engraçada também, cabeluda, aquilo que você se sentir mais confortável pra falar. Não, confortável eu me sinto com qualquer coisa, eu sou tranquila. Esse é um problema, Gente, calma. Olha, mas assim, eu vou trazer um pouco pra realidade petropolitana, pra quem tá entrando agora, tomar cuidado com o que pode passar, né, pra evitar alguns erros e algumas situações. Eu já passei por locais, não era... necessariamente a agência, era uma house, em que eu era meio que induzida a fazer hora extra, induzida a ter que dar conta de tudo o tempo todo, em que eu sofria porque a gente tinha contato direto com o nosso chefe, né? E aí tinha um celular específico, só para isso, só para você se comunicar com os outros setores, né? Caramba. E aí, calma. Tem até hoje um pouquinho. Calma, piora. Calma, piora. Lembra da nossa conversa hoje cedo que sempre piora? É isso aí. Então. Nada tão ruim que não possa piorar. Olha, eu sou a prova viva disso, misericórdia. Jesus Cristo. Fiquei até com um pouco de medo agora. Aí, o que acontecia? No domingo, a gente intercalava. Né? Então, no domingo, uma pessoa da house trabalhava por vez e depois folgava na segunda-feira, se eu não me engano. E aí, todo mundo lá tinha uma rotatividade muito grande. Ninguém ficava mais de 5 meses. Sempre tinha alguém que trocava. Éramos em 5. E aí, teve um dia em que eu estava trabalhando no domingo e eu recebi um WhatsApp do meu chefe. Extremamente rude. Eu não tinha trabalhado no dia anterior, mas era basicamente falando de... eu quero saber como é que tá... quem que fez tal publicação, né? Porque todo mundo fazia tudo. Tirava foto, editava, fazia legenda, programava. Era muita conta. Da mesma empresa, mas criavam várias páginas, vários perfis. Sim. Lógica, pra quê? Não vou entrar nesse mérito agora. Sim. Aí, eu falo assim, foi a Mayara? Porque eu ouvi dizer que a Mayara tá exausta de trabalhar aqui, que tá muito cansada. Mas se for o caso, ela não precisa nem ficar, não. É só me falar. Assim, direto. Mas foi um áudio muito ríspido, muito desnecessário. Cara. Só que eu sou Mayara Fausto, amigos. Para vocês que não me conhecem, eu sou uma pessoa muito sincera. E eu sou uma pessoa que eu defendo quem eu gosto e eu odeio injustiça. Falando aqui diretamente, olhando pra você entender a profundidade da situação. Eu caio pra cima, irmão, tá ligado? Basicamente isso. E aí, o que aconteceu? Eu respirei fundo, peguei o celular e falei assim, oi, fulano,
tudo bem? Bom dia, bom dia, tudo bem? Então, eu até nem ia entrar nesse mérito, mas agora eu vou. Você quer saber por que eu tô saindo, eu quero sair daqui? Porque você tem atitudes como essa. Ao invés de vir falar comigo, você prefere mandar um WhatsApp que todo mundo da agência tem acesso, ao invés de sentar comigo e conversar. Eu passo mais tempo aqui do que eu passo em casa, do que eu passo na faculdade. Uhum. E eu não preciso passar por esse tipo de situação. Você já viu quantas pessoas rodam aqui em tão pouco tempo? Você acha que é porque as pessoas são felizes aqui? Ou porque o ambiente não é saudável? Eu acho que a gente trabalhou na mesma agência. Tu acha? Eu acho. Depois no off a gente conversa. Eu acho que eu já trabalhei nesse lugar. Eu acho. Todo mundo tem isso. Mas, cara, isso daí é uma coisa preocupante, né, cara? Sim, muito. Entendeu? Como é que o nosso ambiente de trabalho... E eu vejo muito isso com publicitários, né? A Luana estava aqui, né? E a gente estava conversando até sobre demitir alguns clientes. Sim. E, cara, eu vejo que a gente... Primeiro que a gente tem muita dificuldade, né? Porque muito. a gente... Mas quando a gente se torna refém, né? Quando demite, pelo amor de Deus, põe a música... Pá, nossa, basicamente. Mas, Lennon. Cara, é porque... Ela entendeu o que eu quis dizer. Entendi. Aquela referência interna, assim. que só nós conhecemos. Mas eu vejo que isso daí é uma parada que acontece não só em Petrópolis, né? Tem muitos lugares e tudo mais. Mas eu vejo que, primeiro, em Petrópolis tem muito. Muito. E em segundo, com publicitários tem muito. Né? Sim. E aí eu ia até te perguntar, eu vejo agora isso em você, tá? Eu vejo que você é uma pessoa muito saudável profissionalmente, tanto que agora você tá com a tua vida de modelo também e tudo mais. Como é que faz primeiro para identificar esse tipo de coisa? Como é que foi para você? E como é que você faz agora, atualmente, poder meio que equilibrar, né, a tua vida, tanto quanto modelo quanto publicitária? Olha, é um caminho muito difícil. Muito difícil. Imagino. Principalmente porque no início a gente ainda é inseguro. A gente ainda está no processo de construção quanto profissional. Então, a gente precisa provar o nosso valor. Fala, caraca, eu não posso abrir mão dessa conta. Eu preciso provar que eu sou bom, que eu consigo dar conta do resultado. E só que aí, com o passar do tempo, você percebe que tem coisas que não dependem só de você. Você tem que lidar com o cliente, às vezes, que não entende quando você direciona para uma melhor estratégia. Sim. Quando tem cliente que olha para você... E aí, depois de fazer 1 mês de planejamento para você ter tudo organizado e não ter preocupação, assim, com demanda de urgência todo dia, é claro que coisas pontuais podem surgir, isso é normal. Mas não pode a urgência virar rotina. Depois de você fazer todo esse planejamento com ele virar e falar assim, então, eu mudei de ideia e agora eu quero fazer isso, isso e isso, e ir tudo pelo ralo. Você precisa colocar limites, sim, eu concordo com um podcast em que a Luana fala isso. Você precisa colocar limites, você precisa dizer não, mas é um processo muito difícil. É muito complicado. Muito difícil, principalmente no início. Então, o que eu comecei a fazer? De vira e mexe, eu ainda tenho dificuldade em limitar algumas coisas. É um exercício diário que a gente precisa fazer para melhorar quanto ser humano e quanto profissional. Porque eu, por exemplo, eu tento sempre ajudar todo mundo no que eu posso. Isso envolve também a parte profissional. Porque eu entendo que às vezes surge uma demanda ou que o cliente está enrolado. Cara, pode acontecer. Mas o problema todo é que ele acha que a sua boa ação é obrigação. Quando vira obrigação, aí acaba comigo. Acaba o respeito. Aí acaba o respeito mesmo. Porque você faz sempre. Põe o pé na mesa. E aí, por exemplo, a gente estava falando de horário. Se seu horário é até 6 horas, de segunda a sexta, ele não quer saber. Ele começa a te mandar áudio 8 horas. Ele te manda mensagem, um monte de mensagem sábado. E ele acha que você tem a obrigação de responder ele. Porque o WhatsApp, todo mundo tá online no WhatsApp, todo mundo tem acesso rápido, é só responder. Não é assim, cara. Eu preciso me desligar. Porque a gente que trabalha com publicidade, a gente fica 24 horas se deixar imerso nisso. Sim. Porque quando a gente não tá trabalhando... A gente tá consumindo a referência. A gente tá consumindo exatamente. Verdade. E, cara, volta também aquilo tudo que a gente falou, tipo, de se você não põe seu limite, cara, as pessoas vão botar sempre mais coisa em você. Não, e eu passei por isso algumas vezes, tá? E nem foi tão distante assim, Lê não sabe. Lennon vivenciou. Lennon sabe tudo, né? É impressionante. Não, Lennon vivenciou. Porque assim, a gente faz por
por querer ajudar, sabe? Porque a gente também quer, vocês não achem que é só por dinheiro, não. Pelo menos pra mim, só dinheiro não vai movimentar a minha vida, vai melhorar a minha condição de vida. Com certeza. Mas ver o crescimento do próximo com o meu trabalho é muito gratificante. Com certeza. Esse, na verdade, até é não vou dizer que é uma coisa ruim do publicitário, mas é uma característica do publicitário. A gente quer ver nosso trabalho dando frutos. Sim. Exatamente. A gente, às vezes, quer tanto ver nosso trabalho dando fruto que a gente vira à noite, sei lá, editando um vídeo, fazendo uma estratégia, um planejamento e tudo mais. Pra caramba. Escrevendo. E às vezes o cara chega... Decidi que eu não quero mais isso, não. Ou Isso então, dói. e pior, quando você faz isso tudo, sempre, porque você quer ajudar, você quer melhorar o desempenho, e às vezes chega a demanda em cima da hora, chega a demanda depois do horário, e aí tem um dia, guardem isso, você ajuda todos os dias. Vai chegar um dia que você vai estar esgotado, e você vai falar, hoje eu vou descansar. Nesse dia, você é o ingrato. Com certeza. É sempre assim, né, cara? Cara, isso aqui é o senhor corte agora, tá? Cara, isso é desde que o mundo é mundo, tá? Publicitário desde o início dos anos 2000. Isso já era assim, e já era assim antes de mim. Cara, com certeza. mas isso é muito complicado, porque realmente, né, a gente tem esse mal de, tipo assim, o cara ajuda muito, 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 muito. Chega um momento que, tipo assim, se o cara diz não pra gente, pô, olha lá, fulano, pô, pisou na bola comigo, otário. Não me dá suporte nenhum. Não me ajuda em nada. Nossa, descarta tudo. E aí me pega, isso me pega muito, muito. É exatamente isso que, tipo assim, é uma das paradas que eu tava vivenciando que eu vi com meu irmão muito, sabe? Meu irmão é professor. Cara, só que assim, a gente fala do nossa rotina é frenética também, mas de professor também é muito. Com certeza, imagina. Caramba, cara. Professor, cara, assim, sofre muito. E, cara, ele tava me falando lá os bagulho lá, cara. Tipo, ele tinha uma escola aí, eu não vou citar o nome, mas, cara, que ele tinha que fazer várias coisas assim, e, tipo, os supervisores dele requeriam sempre ele mandar, tipo assim, e-mail pra, tipo assim, meio que fazer um relatório de como é que foi a aula, como é que tá o desempenho. E ele ainda tinha que ser representante, então ele tinha que fazer reunião com os pais e tudo mais, sabe? E aí, cara, só foi subindo isso. E ele não ganhava nenhum bônus a mais por isso. Caraca. E aí, depois de um tempo, tipo assim, cara, ele foi percebendo isso, e aí ele foi... Só que, tipo assim, meu irmão ele chegou a um ponto extremo, tá ligado? Meu irmão ele teve um derrame, tá ligado? Caramba. Ele ficou tão estressado que ele teve derrame. Tipo assim, chegou um dia lá, tipo, ele tava paralisado metade do corpo lá, teve uma isquemia. E aí ele chegou assim e falou, Lennon, não posso mais trabalhar assim, tá ligado? Não posso mais ficar assim. Preciso começar a colocar limite, né? Não, e tipo assim, se você não põe limite, cara, você vai chegar... Assim, é uma parada pra todo mundo que tá assistindo isso aqui, cara. Trabalhe você com publicidade, tipo, com marketing, com qualquer coisa. Engenharia, qualquer coisa. Se você não botar um limite, cara, a sua saúde vai te cobrar. E tipo assim, eu aprendi isso da pior maneira, tá ligado? Aconteceu esse bagulho com meu irmão e, cara, eu fiquei assim, eu falei, cara, eu vou botar limite nas minhas coisas. Eu vou fazer, tipo, o que convém a mim eu vou fazer, tá ligado? Pô, é sério, eu chego lá no trabalho, eu dou meu 100%. Pô, eu escrevo tudo toda hora, assim, penso 3 vezes antes de fazer o bagulho. Pô, eu te pergunto muita coisa pra... Mas tá certo, é troca. Mas troca. é E, isso. tipo assim, cara, mas, velho, chega um ponto que... Também não pode você passar tem do que limite, botar, né? Você tem que, tipo assim, deixa sempre lá, anda sempre, faz o teu certo, mas, mano, não joga tua saúde pra fora por causa pra alguma coisa dar certo assim, não, cara. Papo reto, isso aí... Não há emprego que custe a sua saúde física Cara, ou mental. Abrindo um parênteses aqui do que vocês estão falando, eu só não fui parar em Rondônia uma vez com a roupa do corpo porque não tinha voo. Caraca. 5:30 da tarde, falaram, vamos pra... Meu chefe, 5:30 da tarde, faltando meia hora pra sair. Vamos pra Machadinho do Oeste? Eu falei, vamos, onde é? Em Rondônia. Você tem que ir pra lá agora. Eu falei, mas agora? Eu não tô com mala, não tô com nada. Não, você vai e você se ajeita lá. Você se ajeita. Não é nem eu vou te dar um suporte, é você se ajeita. Exatamente. Caraca. Dali eu fui pro aeroporto tentar conseguir uma passagem, porque pelo telefone eu não conseguia passagem com nenhuma das companhias, só tinha passagem para daqui a 5, 6 dias. E lá eu não consegui, porque não tinha. Eles queriam que eu fosse para Rio Branco e dirigisse 900 quilômetros até a cidade de Machadinho do Oeste, que é dentro de Rondônia. E eu só não fui porque não deu naquele dia. Caraca. Mas é desse jeito que funciona. Caraca. Loucura. Exatamente, cara. O Tá. chefe, tipo assim, pô, mano, de boa. É por isso que eu tenho, às vezes, também essa mente, muitas vezes, de empreendedor e pá, mas, cara, tipo,
você votar muito essas coisas assim, arriscar muito tua vida, muito essas coisas assim, tua sanidade, momento às vezes que tu passa com... Pô, tu é pai, cara. Às vezes o momento que tu passa com teu filho e tudo mais, essas coisas, acaba por sacrificando trabalho, isso. cara. Então, agora mudou bastante a minha vida. Mudou bastante. Eu parei com essa história porque não tava não. Porque não dá pra ir pra Rondônia do nada, né, também, né? Vamos combinar. E esse é um dos exemplos. Ih, a vida dele é igual a minha, eu gostei, hein? Não, Porque a gente precisa conversar no off, hein? Com certeza. Mas, tipo assim, cara, sério, não arrisca, saiba estabelecer os limites, porque, assim, se deixar, cara, as pessoas elas vão te desvalorizar e vão, tipo assim, botar você sempre assim, pô, debaixo do chicote, cara, papo reto. Deixa eu falar uma coisa importante também, falando de estágio. Eu passei por muitos estágios na minha vida, nem todos foram bons, a maioria não foi. Mas assim, mas tiveram alguns muito importantes para o meu crescimento, sabe? E aí eu passei por uma situação engraçada esses dias com o Leno. Comigo? De novo. Cara, tudo tem... Queria dizer que a gente... Eu acho que o problema é o Leno. Eu sou o problema. A gente convive. Não, é porque, assim, eu acho importante algumas coisas, porque às vezes eu vejo nele algumas situações que eu vivi e que ninguém me deu suporte, sabe? Então, por exemplo, tem muita gente que não tá por dentro de como funciona um processo de um estagiário, quais são os direitos e deveres dele, sabe? É importante você saber disso. Então, por exemplo, de jornada de trabalho reduzida quando você tá em período de prova, isso é importante. Aprendemos na Eu marra, não sabia disso, não. Não, eu cheguei. Eu não entendi isso, não. tô te falando que a gente Peguei passa estágio por pra caramba. a gente passa por uns perrengues que não precisa, tô te falando. Mas o problema é que o estagiário nunca sabe disso. Exatamente. E é por isso que pintam e borda com o estagiário. Conta Então, ó, a história do estagiário aí. Não, aqui. Pra lente da verdade. Isso, joga nos comentários aí sua história. Aqui, Por favor. podia me defender, né? Não, Porque tô eu falando pra você jogar a história Não. do negócio do falando estagiário. assim, pô, a Mayara é tão legal comigo. Ela chegou na hora e ainda falou: o que tu tá fazendo aqui, criança? Tu nem me falou que tinha prova. Gente, eu amo muito a Mayara. Ela me ajudou com uma coisa que eu não sabia que existia. E, tipo assim, papo reto, eu acho que é uma parada que você poderia falar que vai dar um corte bravo e, tipo assim, mano, ninguém sabe. Fala esse bagulho aí, papo reto. Do estagiário. Sim. Se você é estagiário, você tem várias vantagens que você precisa saber. Uma delas, a mais importante, é durante seu período de provas. Se você está estagiando e vai entrar em um período de provas, o que você precisa fazer? Você precisa pegar o registro na sua instituição de ensino em que esteja relatado as suas provas, as datas, os horários, tudo certinho. Se você não tiver naquele quadro online, né? Eu não sei como é que fica nas outras instituições. Geralmente tem. Se não tiver, você pede para o seu professor discriminar com a assinatura dele, carimbo da instituição, se tiver, entrega para sua Supervisora, para né? sua supervisora. Resolvido o seu problema. Ali você tem a sua carga de trabalho reduzida pela metade. Fica a dica, anotou bonitinho, compartilha com os amigos, isso é muito importante. Segue e manda o like, tá ligado? Mas agora me conta. Oi. Como é que tu faz pra dividir a tua vida? Modelo, publicitária, é tudo junto, misturado? Como é que é isso daí? Então, hoje eu gerencio... E como é que é ser modelo? Eu sempre tive essa dúvida. Eu queria ser modelo quando eu era mais Pô, tu é novo. bonito, cara, pode ser. Acho que tu pode ser. Mas começou a sacanagem. Que cara, ela, pô, tá maluco. Aqui, isso aí é autoestima baixa, vamos curar isso, olha só. Enfim. Amor pro John, gente. Hashtag amor para John. Hashtag amor para John. Então, gente, mas assim, ultimamente eu tenho me curado de muitas coisas, sabe? Porque a vida normalmente dá umas pancadas na gente que a gente fica meio capenga, né? E aí a gente precisa curar disso, senão a gente começa a sangrar em outras pessoas que não tem nada a ver com isso. E aí fica um ciclo sem fim. Nesse último período da minha vida, né, desde o final do ano passado, eu comecei a notar alguns padrões que eu tinha. E que não estavam me levando a lugar nenhum. Tipo de insegurança, incerteza. Meu Deus, mas será que meu corpo? Será que minha pele, meu cabelo? E comparações, isso é horrível. Sim, isso dói. Horrível, porque assim, eu não sei se vocês sabem, mas nem tudo, a maior parte do que tá no Instagram não é real, não. É filtro. É filtro, é muita edição. Então assim, gente, relaxa. Muito Relaxa. Botox, muito Photoshop. Muito Botox. Gente, Botox, vamos trabalhar isso também do Botox aqui. Calma. Entre a gente, né? Calma com Vamos. Botox.
Gretchen. Não, mas, gente, tudo bem. Tudo bem usar Botox, gente, mas... Envelhecer é um processo normal. Isso é verdade. As pessoas não querem envelhecer. E muita gente esquece disso, né? Sim. Que acontece, que é coisa da vida. Então, assim, eu entrei nesse processo do final do ano pra cá, e aí eu comecei a voltar a me sentir bem comigo mesma. A olhar no espelho e falar, cara, tá tudo bem. Teu cabelo é assim, bacana. Tua pele é desse jeito. E você tem um corpo que as pessoas gostam pro que você precisa profissionalmente. Que é a parte de modelar. E pela minha altura, vocês não estão vendo, mas eu tenho 1,78 m. Eu sou bem alta. Eu consigo fazer uma das coisas que eu amo, que é passarela também. Eu já fui pra casting de São Paulo Fashion Week. Caraca. Fiquei 30 dias em São Paulo, assim, foi uma mega experiência pra mim. Pô, não, deve ter sido uma experiência e tanto, cara. Sim, e Com assim, certeza. trabalhar confiança, trabalhar autoestima, postura, isso fortaleceu muito essa base minha. Porque eu era tímida, gente. Pensa que você pequenininha, você é encurvada, porque você é muito alta, maior que a maioria. Você fica toda tímida, encolhida, não quer aparecer muito, porque você não quer chamar atenção. Então, quando eu entrei nesse processo de modelar, eu comecei a construir uma outra frente pra Mayara. Que assim, o momento tá difícil, opa, postura, que isso? Você é a Mayara Fausta. Eu sempre falo isso, você é a Mayara Fausta, resolve isso. E aí, o que começou a acontecer? Dentro desse processo, no final do ano, apareceu uma amiga minha, Gabi Simões, te amo. Tamo junto. Salve, Gabi. E que ela me indicou, falou assim, aqui na minha cidade, eu fui pra Fragoso. Na minha cidade tá tendo um concurso de Miss. E eu acho que a sua cara era Miss Zen. E aí eram assim, só tinha gente de lá, as meninas conhecidas de lá e eu. Hashtag lá. Turistando. E assim, depois de muito tempo, foi que eu falei, cara, vou me permitir, vou voltar pra esse mundo que eu amo, porque eu tava um pouco afastada, né? Porque TCC e a vida toda correndo. E o teu TCC foi uma parada complexa, né? Vamos combinar. Cara, eu fiquei apaixonada pelo meu TCC. Não é isso, não. Não, de dificuldade, complexidade. Cara, fala pra eles, que eles não sabem de que é o seu TCC. Diga o tema do TCC. Cara, na verdade, eu escolhi esse tema do TCC quando eu entrei na faculdade. No primeiro período, eu já sabia que ia ser o tema do meu TCC, porque eu tô sempre lá na frente. Aí, fala dela. Era sobre análises de 3 cartazes da Segunda Guerra Mundial. Era uma análise dos cartazes nazistas e como eles foram importantes para a tomada de decisão dos cidadãos do povo da Alemanha a favor de Hitler. Então, assim, por que eles apoiaram o nazismo? Complexo. Análise semiótica dos cartazes do nazismo, né? Foi uma análise semiótica dos cartazes do nazismo. Propaganda nazista é tema de conversa em publicidade há muitos anos. Há muitos anos. Mas ainda assim é uma parada muito complexa de você parar, pesquisar, entender. Eles conseguiram converter a Alemanha inteira a favor daquele regime que era... Loucura. Cara, e o bacana disso, assim... Não tô passando pano, foi uma tragédia sem fim. Com certeza. Mas a gente precisa analisar que até hoje a estratégia utilizada por Hitler, né, no período da guerra, é referência até hoje, principalmente em ações políticas, em campanhas políticas. É muito usada. A gente viu isso recentemente. A gente viu isso recentemente. Assim, tanto até utilizando mesmas frases, quanto mesmas estratégias de repetição em massa, quando replicando uma ideia e martelando em cima. Com certeza. Porque aí você absorve. Quanto mais você consome um conteúdo, uma informação e martela, é isso, cara... Isso é o que você começa a acreditar. Exatamente, você é o que você consome. Exatamente. É igual aquele negócio do vou ganhar você no cansaço. Eles ganham a gente no cansaço. Uma mentira dita muitas vezes vira verdade. Verdade. Caraca. É isso aí. Goebbels. Caraca. Não, exatamente. Palestra. Certo. Cara, é maravilhoso, assim, se pudesse, conversava isso. Porque tem muitas teorias vai dar outro episódio. Vamos. Por favor. Tem que vir, né? A gente pode falar. Mayara Fausta. Você é Mayara Fausta. Eu sou Mayara Fausta, pelo amor de Deus. Aí quem não me conhece fala assim, metida prepotente. Não sou, eu sou um amorzinho. Ela é. Eu adoro ela. Eu juro que eu tenho essa cara assim de emburrada, mas é só cara. Mas continua, termina. Calma aí, a gente falou de muita coisa. Tu quer que eu termine o quê? Modelo. Então, modelo. Então, surgiu isso da Ponto Zen. Aí eu voltei, falei assim, vou me inscrever. Falei na agência, falei com a Júlia. Falei, Júlia, é o seguinte, apareceu essa oportunidade, eu vou entrar.
Fragoso, mulher. Por que tu não viu isso aqui? Eu falei, porque surgiu a oportunidade lá e eu quis ir lá. E eu sou dessas, entendeu? Surgiu, tô indo, opa, vamos aproveitar. E aí foi muito bacana, porque eu conheci pessoas incríveis. E aí eu lembrei a paixão que eu tenho por modelar, a paixão que eu tenho por desfilar e como eu me sinto bem e confortável. Porque eu tava vendo, é claro assim, que não tem comparação, são histórias diferentes. Mas as meninas lá, quando eu vi que elas estavam nervosas, assim, ansiosas. E eu, sério, você sabe que eu sou um ser humano completamente aleatório. Muito do nada, assim, eu surjo com as coisas e falo, oi, aqui, preciso saber disso. Posso comprovar isso. Pode. Ela é. Aí eu virei e tava eu lá, mega animada, dançando, cantando, assim, no meio da fila pra entrar. Todo mundo, ai, meu Deus, eu tô nervosa. Falei, vai dar tudo certo, você é maravilhosa. Aí a gente tinha que desfilar primeiro de bisque. Você vai falar, vai dar certo, você é Mayara Fausto. Pior que eu também pensei isso. Você também é Mayara Fausto. Você pode ser Mayara Fausto. Arrasta pra cima. Arrasta pra cima e veja o curso. Gente, aqui, não me dá ideia errada, não. E aí, assim, foi um momento muito bacana, muito bacana. E eu sou, assim, eu sou uma competitiva, mas eu sou comigo mesma. Então, assim, quem tava lá, tava tentando acalmar, tava tentando ajudar, e acabou sendo um evento muito bacana. Não ganhei, não fiquei entre as 3 finalistas. Mas valeu. Mas tirou onda, de qualquer forma. Cara, valeu tanto pra mim. Tanto pra mim. A experiência, A experiência. E eu gravei tanto conteúdo bacana, assim, que eu olho hoje e falo, caraca, como eu tava feliz naquele momento, sabe? Sim. E isso é muito importante. Nada paga a nossa felicidade, Não, né, cara? E hoje, graças a Deus, eu tô num lugar, na agência que eu tô hoje, que ela me permite, ela me dá liberdade e ela me reconhece no sentido de olhar e falar assim, cara, eu sei que você faz muito. Eu tenho essa percepção. Assim, é claro que como toda agência tem seu ponto alto e seu ponto baixo, tá? Normal. É normal. Com certeza. Assim como ser humano, Todo né? lugar de Todo mundo trabalho tem. vai ter. Mas assim, eu tenho uma base tão forte hoje na agência de me dar apoio, não só no que eu faço lá, mas na minha vida pessoal. Você Com sente certeza. a preocupação com o ser humano, que é o que a gente estava falando antes, cara. A gente sente falta, a gente não é robô. A gente tá falando que o Instagram, que o Facebook, que as redes sociais estão precisando de conteúdos mais humanizados e as pessoas Não estão são. Estão são as deixando de ser, né? pessoas Que que estão querendo isso. Elas estão querendo isso para a vida delas. Então, elas precisam ter esse tipo de satisfação em algum lugar. Com certeza. Com certeza. É uma réplica, é reprodução. Com certeza. Bom, agora a gente vai caminhar agora um pouquinho pro final, né? A gente já tá chegando aí. E a gente tem 2 perguntas. Lenito, faça as honras. Leia a primeira e eu leia a próxima. Vamos lá. Pergunta de uma desconhecida aqui chamada Nanda Martins. Conhece? Conheço. Amor da minha vida. Muito bem, né? Amor, te amo, tá? Para se tornar modelo, você acha que a altura conta? Bom, não. Pega a visão, amor. Pega a visão, ó. Pega a Vai visão. anotando, ó. É porque tem muitas frentes hoje para você ser modelo, né? Quando a gente fala de altura, a gente tá falando mais de modelo fashion. O modelo fashion é aquela para passarela. O modelo para passarela costuma ter altura a partir de 1,75 m. 1,75 m até 2 metros. Esse é o parâmetro. Caramba. Isso, Eu para já mulheres. não posso ser modelo nem mulher porque eu tenho 71. Mas eu queria dizer que mesmo para passarela, nos dias atuais, a gente está vendo uma mudança comportamental, tá? Até porque também está entrando na passarela muito esse lance de influencer, de atriz, de ator, que não se encaixa nesse padrão, tá? Sim. Mas o comum, né, a regra, é esse parâmetro. Agora, se você não tem altura, mas você é fotogênica, você gosta, seja para vídeo ou para fotografia, você pode trabalhar tranquilamente. Até porque, como eu disse, tem várias frentes. Tem um comercial até dos kids, né, da galera nova, até os senhores. A gente vê isso na televisão, a gente vê isso em propaganda. Então, tem caminho para todo mundo. Você não precisa se preocupar com a sua altura, com o seu peso. É claro que você tem que ter cuidado com você, tá? Mas isso vale pra todo mundo. Então, não se preocupa com a altura não, tá, amiga? Segue firme. É isso, amor. Pronta pra virar modelo, tá? Alguém tem que me sustentar. A próxima pergunta, que é da nossa amiga Jamile. Como você vê a representatividade da mulher na publicidade e na moda? Profunda. Gostei dessa. Profunda.
Gostei dessa. Ai, cara, na moda, eu acho que a gente tá caminhando pra um rumo bem bacana. Acho que antes a gente não tinha quase nada. Era chato. Na moda, cara, era preto ou branco, sim ou não. Você se encaixa nisso aqui, então você tá fora. Então, o padrão que a gente consumia muito era mulheres brancas, era muito europeu que a gente consumia, né? Que a gente aceitava goela abaixo, sem reclamar. E a gente parou de voltar para os nossos padrões. Mulheres negras, cabelo cacheado, cabelo ondulado, cabelo crespo. Homens só pode ser aquele perfil ou slim, né, que é o mais magro que a gente fala pro fashion, ou completamente musculoso, forte. cis. Cara, não é isso. A gente vê que como a aceitação tá grande pro perfil andrógeno tem uma boa pegada também agora na moda, a parte heterossexual, homossexual, a gente tem muito mais abertura. Por quê? Porque a gente está no período também do encontro de gerações. A geração mais nova que a gente tem tá batendo muito nessa tecla, tá? Do diferente. E aí, por consequência, é claro que tem empresas que utilizam isso apenas para benefício e não abraçam a causa de fato. A gente, infelizmente, sabe que tem esse perfil. Mas tem galera também que, assim, dentro da instituição mesmo, você olha e fala, não, a gente veste a camisa, a gente quer abraçar todo mundo. E a gente não tem diferenciação por quem você é. A gente valoriza o que você produz. A gente valoriza você como profissional aqui. O que você faz da sua vida, assim, fora daqui, cara, vive como quiser. Com certeza. A gente só precisa de respeito. E eu acho que esse é um movimento que está cada vez, graças a Deus, isso é importante, tanto no mundo da moda quanto no mundo da publicidade, a gente está abraçando essa causa, sabe? É uma reação em cadeia que vem da parte dos consumidores e vai direcionado para as empresas. Com certeza. Com certeza. É isso. Mai, tem mais alguma coisa que você queira falar aí pro nosso pessoal? Deixar um recado, uma dica, alguma coisa que toque o seu coração? E várias coisas tocam o meu coração. Sangue. Sangue é uma delas. Mas independente aqui, falando para qualquer caminho que você quer seguir na sua vida, não fica preso a padrão, não. Porque às vezes a gente tem tanto medo de ser autêntico, por medo do que vão pensar, por você ser diferente. Acho que a diferença é que vai fazer você se destacar no mercado, tá? Seja como modelo, seja como publicitário, seja como humorista, seja como que você quiser. Às vezes, não é porque você tá vendo um padrão sendo seguido que você tem que seguir. Às vezes, o que vai fazer você estourar é o seu diferencial. Então, vai sem medo. Pega a visão, pega a visão. Como diria o Grupo Revelação, ergue essa cabeça, mete o pé e vai na fé. É isso. É isso. Gente, mais uma vez, se vocês quiserem estar ajudando aqui, contribuindo pro Publicast, a gente tem o nosso Apoia-se. apoia.se/publicast. E a gente também tem o nosso Pix, publicastoficial@gmail.com, e vai estar tudo aqui na nossa descrição. Então, se você quiser e puder, já começa aí a seguir a gente, começa aí a curtir nosso conteúdo. A gente vai começar a criar bastante conteúdo legal aí pra vocês, tanto no YouTube, quanto também no nosso Instagram, que é o @public.cast. É isso, fácil de seguir e muito rápido. Menina, deixa aí tuas redes sociais. Quem quiser falar, entrar em contato contigo, como é que funciona? E é bem fácil. É só me seguir lá no Instagram, mandar uma DM pra @mai, com Y, Fausta. Fausta. Mai Fausta, que eu te respondo. Sou facinha. É isso. Mai, muito obrigado. Obrigada a Conteúdo, vocês. Tirou onda demais, tá? E pode ter certeza que vai ter parte 2, tá? Eu vou cobrar. Só pra Vocês estão deixar- de testemunha que Vocês eu vou estão de cobrar. testemunha, Ah, tá? tá. Então, vai rolar. Vamos. É isso. Gente, temos? Oi? Temos? Temos o quê? Temos, acabou. É isso. Temos? Tá, temos. Temos? Ficou confuso agora? Temos o quê? Será que temos? Ter ou não ter, essa é a questão, tá ligado? É isso. Gente, muito obrigado. Tamo junto. Tamo junto, Tchau, família. tchau. É isso.